Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada remotamente com o André Zadilweber, né? Acertei, André? Difícil o nome, né? Quase, né? Boa noite, meu querido. Só uma pergunta e até uma curiosidade, André. O sobrenome, ele é de onde, o seu sobrenome? Ele é de origem alemã, polonesa, né? Meu avô era polonês, mas acho que a família é originária da Alemanha. Isso. Ele veio para o Brasil antes da Segunda Guerra. Legal, legal. Show de bola. Eu sempre pergunto, tem alguns sobrenomes que são interessantes e atípicos, né? A gente não vê todos os dias esse sobrenome. Primeiramente, obrigado aí por estar atendendo aqui o programa Papo de Porto 013. Para mim é um prazer aqui ter você aqui conosco. E André, a gente está passando, o motivo até da minha busca até por você é que eu sei que você é um especialista aí no setor, né, de infraestrutura, e a gente está passando aqui por vários gargalos no Porto de Santos. Eu queria aproveitar, né, dentro do seu cabedal e da vastidão do seu lastro profissional de conhecimento, para poder iniciar o nosso bate-papo aqui com relação... A gente tem vários temas latentes, tem outras coisas que estão caminhando, como a questão do túnel, mas a gente tem gargalos da ordem de acessos. E aí eu queria saber do André, como que a gente pode fazer a melhoria desses acessos, né, para poder diminuir os gargalos no Porto de Santos. O que você traz aí dentro do seu laço profissional que você tem acompanhado que possa servir de melhoria, que as pessoas, que a sua informação possa ecoar para outras pessoas terem a tomada de decisão? Bom, boa noite, Luiz. Primeiro, eu queria te agradecer a oportunidade de falar desse assunto, que acho que é um assunto extremamente relevante, não só para o Porto de Santos, mas para o país como um todo, né? Porque a gente vive essa situação de gargalo logístico de forma geral no país, né? O Porto de Santos ele acaba se destacando porque é o principal porto do Brasil, o principal porto da América Latina, né? A gente tem hoje praticamente 30% da nossa corrente de comércio internacional passando por Santos, né? Então é um protagonismo óbvio, evidente. Ele acaba sendo o principal termômetro aí da qualidade da nossa infraestrutura, né? E de uns anos para cá, o Porto vem enfrentando uma situação de gargalo bastante crítica, né? E até de certa forma, paradoxal essa situação, porque a gente vem vendo o Porto bater recorde de movimentação ano a ano, mas, por outro lado, né, o mercado, né, os stakeholders desse setor, todo mundo enxerga que existe um gargalo. Então, como é que a gente está batendo recorde de produtividade, de movimentação, numa situação de gargalo, né? E aí vem o resultado dessa equação, né, que são as filas de navio, né, perdas de embarque. Então, hoje a gente vive essa situação muito crítica, né? Historicamente, quando a gente fala de porto aqui no Brasil, né, nos últimos 20 anos, 30 anos, a gente olhou muito para a infraestrutura mar, né? Então, se investiu muito em expansão da capacidade de movimentação dos navios, né, da operação portuária propriamente dita. Mas eu acho que se olhou muito pouco, se investiu muito pouco nos acessos terrestres, né? E aí Santos hoje
vive uma situação crítica também nesse aspecto, né? A gente tem o principal sistema rodoviário, que é Anchieta Imigrantes, ela está já no limite de operação, e é um sistema viário que é compartilhado pelo fluxo de cargas do porto, né, que a gente está falando de alguma coisa em torno de 10, 12 mil caminhões por dia, e o fluxo de turismo, né, então né, é o principal acesso de São Paulo para a Baixada Santista, né, e aí tem várias cidades litorâneas, balneários. Então, você tem uma infraestrutura que é compartilhada, né, que, entre esses dois fluxos, e tem a limitação também da ferrovia, né, que tem uma questão geográfica, né, que é a descida da serra, e isso por muitos anos impôs uma limitação muito grande na capacidade de transporte, né. Hoje, essa limitação, ela já, a princípio, já foi superada com o investimento da concessionária que explora essa descida, mas ainda aí, na verdade, o gargalo foi transferido para a cidade de São Paulo, né? Então, a carga que vem para o Porto de Santos, ela passa pela cidade de São Paulo e ela acaba concorrendo também ela usa a mesma linha que o transporte urbano, então ela acaba tendo restrições de passagem. Então, hoje o gargalo estaria muito mais na questão do ferro-anel de São Paulo do que na descida da serra. Mas, de toda forma, a gente ainda tem uma situação de limitação de acesso ferroviário no porto. Tá? E quando a gente fala de crescimento do porto, expansão, a gente fatalmente precisa olhar para a ferrovia, né? O Brasil também tem uma malha ferroviária deficitária, historicamente, mas é a ferrovia que tem capacidade de realmente atender grandes volumes e volumes crescentes de carga que chega ao porto, né? Então, é uma questão bem crítica e é um projeto de longo prazo. Então, a gente já tinha que estar discutindo isso, acho que a gente está alguns anos atrasado nessa discussão. A gente já tinha que estar pensando aí nas soluções de uma nova descida rodoviária, a questão do ferro-anel de São Paulo, eventualmente uma nova descida ferroviária. Isso já tinha que estar sendo discutido, já tinha que estar em pauta já há muitos anos, e não está, né? A gente ouve aí algumas iniciativas isoladas, mas não existe ainda um projeto estruturado que resolva essa questão do acesso terrestre ao porto. Quando você fala do ferroanel, André, aqui a gente tem a FIPS, né? Então a Ferrovia Interna do Porto de Santos, que faz a gestão, que é uma concessionária que administra todas as concessionárias, a MRS, a Rumo, a VLI, e ela que organiza, né? O fato de ter ela aqui organizando todos esses vagões, esses trens, não atenuou a questão do ferro-anel, né, do gargalo do ferro-anel lá em cima? Não, acho que são duas coisas diferentes. De fato, a FIPS foi um grande avanço, né? Ela é uma associação das concessionárias ferroviárias, então é uma empresa de gestão compartilhada de forma associativa. Então, quem quer usar a FIPS pode se associar, né, e participar da gestão. Então, a gente tem a MRS, a Rumo, a VLI, todas elas participam dessa gestão, e isso foi um grande avanço, melhorou bastante. Existem alguns investimentos que ainda precisam ser feitos, né? Tem a questão da pera ferroviária, né, que tem que ser construída. Isso vai vai melhorar bastante a condição de circulação dos trens no porto, né? Tem alguns viadutos que precisam ser construídos para eliminar passagens de nível, que é onde a ferrovia cruza com as ruas, né? E isso reduziria o impacto no trânsito urbano. Então, tem uma série de coisas que tem que fazer. Mas a questão do ferro-anel de São Paulo é que o trem de carga ele concorre com o trem de passageiros. Então, tem restrições de passagens em determinados horários. Então, hoje, como eu falei, houve investimento na capacidade de descida de trem da serra, né, que é o sistema de cremalheira,
que quase quadruplicou a capacidade, triplicou a capacidade existente, mas ainda aí a gente transferiu esse gargalo para o fluxo do trem na região da Grande São Paulo, né? Então, isso ainda é um problema a ser resolvido. Assim, a coisa está melhorando, né? A gente tem uma capacidade maior na descida da serra, já tem a FIPS fazendo uma gestão muito mais eficiente do tráfego dentro do porto, né? na ferradura do porto, que a gente chama, mas ainda tem muita coisa a se fazer. E a gente tem que olhar muito na frente, né? Acho que esse é um erro quando a gente fala em gestão de infraestrutura no Brasil, é que a gente está sempre apagando incêndio, a gente nunca está olhando para frente, né? A gente nunca está olhando 10, 15, 20 anos para frente, que é o tempo que esses projetos precisam para maturar, para serem discutidos, serem construídos. Então, a gente tem que estar sempre olhando muito mais para frente do que a gente olha. Então, hoje a gente vê algumas iniciativas, mas que elas ainda não endereçam a questão do planejamento de longo prazo, que é outra questão também que a gente é muito carente no Brasil, né? A gente não tem um planejamento. A gente teve uma iniciativa na década passada e não houve continuidade. Então, acho que falta essa clareza de para onde a gente vai, né? E sem saber para onde a gente vai, a gente não consegue saber como a gente vai chegar lá, né? Quando você fala de planejamento, assim, eu acho que existem algumas ferramentas. Eu acho que o Brasil, ele planeja, não falta a perna da execução. Por que eu digo isso? Porque muda-se o governo, muda-se o modus operandi. Então, aí muda o tempo de execução, né? Acho que o Brasil tem algumas ferramentas de planejamento que são muito boas, né? Que assim entendo eu, né? Eu estou de fora, né, André? Mas eu entendo que sejam ferramentas muito boas, como é o PNLP, como são os planos mestres de portos, né, que é o Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano Mestre, tem outras ferramentas que são utilizadas, o PDZ, o próprio PDZ do Porto também é utilizado, mas não falta uma execução maior, né, e uma clareza, um esclarecimento maior. E aí, pegando um gancho do que você me deixou, você falou de planejamentos, né? E quando a gente fala de planejamento a nível de terminal portuário, a gente fala de Eviteia. E eu também queria que você explanasse sobre o planejamento do Eviteia, que é um planejamento de uma construção, né, de um terminal que antecede todos esses gargalos. Então, a questão do Eviteia não é uma questão estratégica de previsibilidade de gargalos futuros, quando você cria um porto, quando você cria uma empresa no porto, ou vai movimentar uma carga no porto? Então, você está correto, né? Não basta a gente planejar e não executar, né? Mas e você está correto também que o Brasil tem ferramentas de planejamento muito boas, né? Como eu falei, na década passada, ali em torno de 2015, se não me engano, foi feito todo esse estudo, né, que gerou o PNLP, a partir daí os planos mestres e tudo mais. E foram estudos muito bem feitos, né, com assim, um rigor técnico altíssimo, mas não foi dado continuidade, né? Então, quando a gente faz um planejamento, a única certeza que a gente tem é que esse planejamento está errado, né? Porque ninguém tem bola de cristal. A gente tenta acertar no alvo e, ao longo do tempo, a gente tem que ir corrigindo a rota. Então, o planejamento ele não pode ser um processo estático, tem que ser um processo dinâmico e contínuo. E eu acho que aí é que existe um gap, tá? E aí, né, onde é que está onde é que entra a questão da execução nesse processo? Uma vez que você fez o planejamento, você parte para a execução. Então, os portos, eles têm os planos mestres, têm os PDZs, que determinam as vocações das cargas e a divisão das áreas, né? Cada porto tem lá a sua vocação, os tipos de carga, mercado e tudo mais. E o que não aconteceu foi exatamente a construção disso, né? Do que foi planejado. Existe um processo hoje que é muito lento e de certa forma,
é um processo que é passivo, né? As autoridades portuárias elas são passivas, né? Então, você tem uma oferta de áreas muito grande nos portos e essas áreas elas estão inutilizadas, né? Então, a gente também vive esse paradoxo, né? A gente não tem capacidade portuária, mas quando a gente vai olhar, a maioria dos portos você tem, às vezes, 50%, 60% das áreas afetas à operação portuária disponíveis, né? Então, como é que é isso? A gente não tem capacidade, mas tem área disponível? Exatamente porque esse processo ele é pouco ágil, muito burocrático, né? Então, hoje, o modelo portuário vigente no Brasil é o modelo que é mais comum no mundo, que é o landlord, né? Onde você tem a autoridade portuária como um administrador do porto, né? Como se fosse um grande condomínio, você tem ali o síndico, que é a autoridade portuária, e cada terminal, cada área ali seria uma unidade, um apartamento, onde você arrendaria, alugaria essa área para os operadores, né? E esse processo de arrendamento, através de uma EVTEA, que é um estudo de viabilidade, ele acaba sendo muito lento, muito moroso, né? A gente tem casos aí de processos que demoraram 3, 4 anos, desde um estudo de viabilidade inicial até o leilão de licitação, né? Isso é muito lento para uma dinâmica de empresa, né? Então, a gente acaba tendo esse gap do que foi planejado, do que está sendo executado. A gente vê um movimento maciço do mercado indo no sentido dos terminais de uso privativo, que são os TUPs, né? Então, hoje o mercado, de forma geral, prefere investir num terminal de uso privativo do que num arrendamento portuário dentro do porto organizado, que também assim, tem uma falta de lógica nisso, né? Porque o porto organizado, você, em tese, já deveria ter toda a infraestrutura ali de canal de acesso, balizamento, infraestrutura terrestre de acesso, toda ela já disponível, e o mercado hoje prefere investir em TUP, né? Que é um projeto totalmente greenfield, onde você pega uma área e desenvolve um porto ali. Então, isso tudo vem, na minha visão, desse processo de arrendamento, que é lento, burocrático e muito amarrado, né? Então, foi um processo que foi uma metodologia que ela foi muito bem sucedida após a lei de privatização dos portos, porque ela realmente estabelecia parâmetros para o mercado que ainda era novo, não tinha, né, muitos parâmetros. A gente pega em 93, a partir da lei de modernização dos portos, houve a mudança do papel das companhias docas, que eram operadoras e passaram a ser autoridades portuárias, e aí a gente passou até a figura do operador privado, de arrendamento. Então, nesse momento, que era um mercado novo, você tinha necessidade de ter esse tipo de estudo e avaliação, mas hoje você já tem um mercado consolidado e que permitiria que outras metodologias mais ágeis fossem usadas para acelerar o processo de disponibilização das áreas para novos arrendamentos portuários, né? E aí a gente vê isso muito claramente, assim, na maioria dos portos hoje a gente tem gargalos, né? Hoje, talvez um dos principais gargalos no Porto de Santos é a questão dos containers, né? Que assim, o Porto vive uma situação absolutamente crítica. Esse ano, 2005, 2025, aconteceram coisas que nunca tinham acontecido, como, por exemplo, os terminais negando janelas de atracação para os armadores por falta de capacidade. E acho que isso tudo vem dessa questão da falta de um planejamento continuado, seguido de uma execução desse planejamento, como você falou, né? Então, acho que são os dois elementos juntos, né? Um nem outro. Acho que são os dois que afetam a evolução da infraestrutura. E por trás disso tudo, esse processo que é burocrático e é lento e moroso dos EVTEAs. Quando você falou dos TUPs, né? A gente tem um crescimento exponencial, são mais de 200 TUPs no país. Eu concordo com você que assim uma análise minha friamente, né, não com profundidade no conhecimento disso, mas os TUPs que são feitos, eles utilizam o espelho d'água do porto organizado, então não dá para entender que eles fiquem de fora dentro diante de
de um PDZ, de uma poligonal do porto, né? Então é isso que eu queria entender. Tem algumas coisas que acontecem no Brasil que não dá para entender. O TUP ele utiliza o mesmo canal de acesso onde o arrendatário faz contribui, né, com as tarifas, e ele utiliza o mesmo canal de acesso, né? Eu acho que poderia até fortalecer nesse sentido, e também trazer as ideias dos TUPs para poder dar mais celeridade nos arrendamentos portuários. Quando a gente fala e assim é uma visão minha, tá, André? Estou sendo enxerido aí na tua área. Falando de arrendamentos, né, e a gente também está com um outro gargalo aqui, que é essa indefinição, né, da questão do STS-10. Né? Isso mexe muito com os ânimos e também você tem uma previsibilidade aí de uma construção de um terminal de pelo menos de 5 a 10 anos. E aí eu pergunto para você que é conhecedor de tudo que é ligado também à infraestrutura e a arrendamentos, como é que Santos vai se comportar e vai suportar esse problema se caso não tenha essa expansão de terminais de container, né? Você falou que Santos, que os terminais, por exemplo, o Porto de Santos ele cresce muito, ele fez investimento na linha d'água, mas não nos acessos. E aí a gente está querendo criar um terminal de uma magnitude de 3,5 milhões de TEU na sua última fase de crescimento, porém acho que as concessões rodoviárias ou as construções rodoviárias não irão acompanhar o mesmo, não vão estar para e passo a questão do terminal. Como que você analisa essa questão da questão do STS-10 nesse momento? O STS-10 é um projeto que ele está pelo menos aí uns 5 anos atrasado, né? Hoje a gente já vive uma situação de colapso no sistema portuário de respeito à movimentação de containers, né? Como eu falei, tem coisas que eram impensáveis há alguns anos atrás. Antigamente, terminais, eles lutavam comercialmente para atrair os armadores. Hoje tem terminal recusando escala porque não tem mais capacidade de receber navio, né? Outra característica dos terminais de container é que eles operam com janelas de atracação, né? Porque os navios de container, eles atuam em linha, né? Então eles vão parando de porto em porto, como se fosse um ônibus, né? Que tem lá o trajeto dele fixo. Então, ele se atrasa muito numa escala, ele perde a próxima, isso quebra todo esse ciclo dele, todo esse trajeto dele. Então, os terminais, eles trabalham com janelas. O navio tem ali um horário reservado onde ele vai chegar, operar e sair. E com essa situação de gargalo, a gente tem visto navios esperando aí 40, às vezes 80 horas, que é uma situação impensável. E aí, o que os armadores começam a fazer? Eles começam a pular a escala, né? Então, se ele atrasar uma escala, ele vai atrasar todas as outras em sequência. Então, ele pula a escala que está atrasando muito e vai para a próxima. E aí você tem o problema da rolagem de carga, né? A carga que embarcar naquele navio fica no porto mais uma semana, 10 dias, né? Você tem o problema da perda do embarque, né? Porque muitas vezes a carga tem prazo para chegar no destino, né? Ou a carga que ia ser descarregada ali, ela acaba sendo descarregada em outro porto, então você tem um custo logístico adicional. Então, assim, hoje a gente vive uma situação absolutamente crítica. O STS-10 é um projeto aí que vai levar alguns anos para acontecer de fato, né? A gente vai ter ainda todo esse processo do leilão de arrendamento, né? Depois você vai ter aí, sei lá, de 3 a 5 anos, talvez, para você ter a construção do terminal. Então, é uma situação bem, bem complexa. Assim. Eu confesso que eu não sei como é que o Porto vai se virar. Eu acho que o que vai acontecer é que a carga ela vai buscar outros caminhos. Então, Santos vai... Eu acho que a tendência nos próximos anos é Santos talvez estabilizar, né, o volume de container, ou seja, Santos vai perder carga para outros portos, né, vai deixar de crescer, talvez até perca um pouco, mas vai deixar de crescer com certeza. Né? Então, como eu falei, a gente já tinha que estar 5 anos na frente, pelo menos, e nesse momento a gente já tinha que estar discutindo não o STS-10, mas o STS-11, né, sei lá qual é o nome do próximo terminal, porque daqui a 5, 10 anos, de novo, a gente vai estar vivendo essa situação de gargalo. Então, pelo ritmo que Santos vem crescendo, o STS-10 ele não resolve os problemas de capacidade no longo prazo, né? Ele vai resolver nos próximos 5, 10 anos. Depois disso, a gente volta a ter problema, né?
Então a gente já tinha discutindo qual é o próximo projeto, né? Para onde o Santos vai crescer depois do STS-10. Né? Então a gente está muito atrasado nesse processo. Eu concordo com você, mas eu vejo que Santos, quando coloca as projeções, André, ele coloca as projeções de 5% ao ano. E assim, não sei se contam com o STS-10 ou não contam com o STS-10, mas que coloca a projeção de 5% ao ano de carga. Então, no próximo ano, para o próximo ano, a gente tem uma movimentação, a gente teve 178 milhões, 179 milhões no ano passado, talvez chegue a 182 milhões esse ano, não sei se vai chegar a essa cifra, mas Santos tem batido recordes, inclusive na movimentação de containers aqui, com a Santos Brasil, que bateu um recorde em abril de 135 mil containers movimentados. Né? Então, eu não sei aonde que Santos quer chegar, se vai chegar, se vai conseguir atender a todos. Né? Também há reclamos aqui da Secafé quanto à rolagem de carga, né? Que esse é o maior reclamo. Os exportadores de café estão reclamando muito, né? desse pular de escala, né? Dessa passagem de escala dos terminais. Né? Então, e quanto à rolagem da carga, você falou da questão de bypassar o navio. E tem algumas questões até particulares de armadores aqui que rolam a carga em detrimento de outros parceiros comerciais mais fortes. Né? A gente também tem esse problema aí de gargalo que vai impactar no gargalo logístico do Porto de Santos. Quando você falou do STS-10, a gente tem uma questão também particular do TCU. E de FINA em especial, o que você analisa que possa servir aqui, que vai dar o kick-off, né? O pontapé inicial com relação ao TCU, dar o seu parecer aí para os concorrentes. Aí. Você, na sua visão, a participação de todos ela vai ser mais favorável? A verticalização ela prejudica o sistema logístico, porque a gente tem grandes players no mercado de armadores. O que você analisa com relação a essa questão do STS-10, da participação de outros players do mercado global? Então, você falou do pessoal do café, né, do Secafé. Eles estimam que eles estão tendo um prejuízo da ordem de 500 milhões de dólares por ano, com perda de embarque, com perda de venda, porque eles deixam de vender, com custo logístico, rolagem de carga, tem que pagar armazenagem no porto, ou tem que mandar para outro porto, enfim, eles têm uma estimativa aí de uns 500 milhões de perda por ano. Eu acho que, e eu estou falando isso porque eu acho que hoje existe uma grande inversão de valores, né, no Brasil. A gente está discutindo, essa discussão do STS-10, quem pode participar da licitação, quem não pode, a questão da verticalização, né, se os armadores podem ou não participar. Essa discussão, ela é conduzida sem ninguém perguntar para a carga o que ela quer. Né? O porto, ele está sendo visto como um grande negócio. Então, a gente está discutindo os interesses dos investidores no porto. É o armador que vai poder participar, o armador não vai poder participar, quem já tem terminal em Santos pode, não pode. Mas e a carga? Alguém perguntou para a carga o que ela quer? Se você perguntar para a carga o que ela quer, ela vai dizer assim, eu quero capacidade. Não interessa de quem é a capacidade, não interessa se é o armador, não interessa se é o terminal que já está presente em Santos, eu quero a capacidade. Então, eu acho que a gente está cometendo um grande erro de levar o foco da discussão para o lado errado. Né? A questão da participação dos armadores, isso é crítico? Eu acho que não. Isso acontece no mundo todo. Tá? No mundo todo está tendo esse movimento de verticalização. Os armadores, né, os grandes terminais do mundo, são dos grandes armadores do mundo. Né? São empresas com altíssimo poder de investimento, com fôlego financeiro, com expertise, né? São os melhores operadores do mundo. Então, por que eu vou privar o país de receber esse tipo de investidor no momento que eu tenho carência de infraestrutura? Né? Então, assim, na verdade, eu acho que tem que abrir as portas para todo mundo. Né? Quem tem dinheiro, quem quer investir no Brasil, quem tem know-how, quem tem experiência, porque a gente precisa de soluções, né? Eu não vejo... Eu acho que existem formas
de combater uma eventual concentração de mercado a posteriori, né? Então, existe formas de você acompanhar, né? Você tem um caso em Santos ali da Maersk e da MSC, que são sócias do BTP, você pode forçar elas, se uma delas ganhar a concorrência eventualmente, forçar elas a saírem de outro investimento. Então, existem formas de você equilibrar. O que eu acho que não pode agora é a gente limitar a participação e ir contra um movimento que é mundial, né? O movimento de verticalização é mundial, né? E aí, assim, quais são os argumentos a favor dessa limitação? Você vai ter concentração de mercado, você vai ter o armador priorizando o navio deles. Na prática, isso não acontece. Tá? É muito pouco provável que um armador tenha volume suficiente para encher um terminal do tamanho do STS-10, ou do tamanho do Santos Brasil, do tamanho do BTP, sozinho, né? Então, você vai sempre ter capacidade para os outros armadores. O terminal não deixa de ser um negócio para o armador, então ele quer lucrar, então ele vai querer atrair outros armadores também, né? São unidades de negócio separadas, então ele ganha dinheiro com o transporte marítimo, mas ele ganha dinheiro com o terminal de contêiner, então ele não vai usar aquilo ali para fechar a porta. Ninguém vai investir 5 bilhões num terminal para limitar a concorrência de transporte marítimo. Eu realmente não vejo isso acontecendo. E, assim, eu acho que hoje a gente, em Santos, né, a questão da concentração de mercado, hoje você tem 3 grandes terminais, vai vir o 4º aí, então você tem concorrência dentro do Porto de Santos, você tem uma grande concorrência, né, você vai ter pelo menos 4 grandes terminais concorrendo. O mercado, nesse caso, ele se autorregula, né, e a gente tem que olhar também a questão da concorrência não só intraporto, mas entre portos, né. Então, assim, se Santos começa a ficar muito caro, você tem outras alternativas. Tem Paranaguá, tem os portos do Rio que estão ociosos. Então, nesse sentido, também o mercado se regula. Então, para mim, realmente não faz sentido a gente limitar a participação. Eu acho que é um desserviço para o Brasil, é um desserviço para a carga, né? A carga, ela não está preocupada se o terminal é do armador ou não, ou de um operador independente. A carga quer poder exportar, o produtor de café, ele quer que o café dele chegue no exterior, né? Então, acho que está tendo essa inversão de valor, ninguém está olhando a questão que realmente importa, que é a gente ter capacidade, ter investimento, né? Tem muito projeto para investir no Brasil, então o que não falta é oportunidade. Então, assim, limitar a participação, para mim, é um desserviço, porque a tendência é que isso seja judicializado, tá? Então, assim, a gente já está atrasado e, assim, eu acho que é um projeto, assim, talvez o melhor projeto de infraestrutura portuária do Brasil, com certeza, da América do Sul, talvez um dos principais projetos no mundo, tá, atualmente. Então, é óbvio que os investidores querem investir nesse projeto, é óbvio que eles querem ganhar dinheiro com esse projeto, e eu acho que limitar essa participação é um desserviço, porque esse pessoal vai judicializar, né? Ninguém vai ser excluído desse projeto e ficar calado. Então, assim, acho que tem um grande risco disso rolar para frente, e aí a gente vai só estendendo essa situação crítica que o Porto já vive hoje. A gente já está atrasado, corre o risco de atrasar mais. Então, acho que minha visão, e tem parecer semelhante do CAD, da própria área técnica da ANTAC, da área técnica do TCU, de que você tem como fazer essa regulação de uma eventual concentração de mercado e tal, a posteriori, não a priori, não limitar a participação. E fora que você, quando limita a participação, né, num leilão com mais participantes, a tendência é que o poder concedente, né, no caso do governo federal, arrecade mais, né, a autoridade portuária vai arrecadar mais gente concorrendo, o projeto vai sair mais caro, né, o leilão vai ser mais disputado. Então, também é uma perda de recurso aí que eu também não consigo ver o sentido disso. Então, eu acho que agora o que a gente tinha que fazer era correr com o projeto, atrair todo mundo que tem interesse em investir, e depois, eventualmente, né, como o próprio área técnica do TCU, do ANTAC, eu fazer uma regulação posterior para evitar qualquer tipo de abusividade, concentração de mercado.
e tudo mais. Quando você falou da questão dos armadores, né, é muito importante a gente tratar isso, né? A gente tem, você falou da expertise, realmente, de fato, eles têm expertise na questão, na questão da navegação, e agora eles migraram, eles estão vindo onshore, né? Então eles estão participando de vários terminais aí com várias ações. E também você ressaltou aqui a participação da carga. A primeira pergunta é com relação à carga, tem ido ao encontro dessas informações? Os importadores e exportadores brasileiros, né, eles têm ido ao encontro de opinar nessas informações, participar um pouco mais? Porque você de fato falou uma realidade. A gente olha muito para quem vai ser o investidor, mas não fala com a carga. Mas a carga está se inclinando a participar de vários eventos? Você enxerga assim? Eu enxergo, eu vejo muito o Secafé, né, os exportadores de café se manifestando, talvez porque eles estejam sendo muito impactados agora, talvez os mais impactados. Mas outro dia eu participei de uma reunião onde estava o pessoal do Secafé, estava o pessoal do algodão, estava o pessoal do açúcar, né, todo mundo muito preocupado com essa situação, porque essa situação ela vai se agravar, né? E como eu falei, a solução disso de curtíssimo prazo vai ser a carga buscar outros portos, né? E aí você tem um incremento no custo logístico, né? Então, uma carga que naturalmente viria para Santos, talvez tenha que ir para o Rio de Janeiro, talvez tenha que ir para Paranaguá, e você vai ter um aumento do custo logístico, você perde competitividade internacionalmente, né? E aí é o famigerado custo Brasil, né? Então, assim, eu vejo a carga preocupada, né? Agora, a carga, no caso do container, é muito pulverizada, então, assim, é difícil. Você tem algumas associações, algumas instituições tentando falar, né? E como eu falei, o Secafé talvez esteja fazendo mais barulho, mas a carga é muito pulverizada, então são empresas, cada uma vai buscar aí seu caminho, sua solução, mas está todo mundo sofrendo, né? E o Brasil vai perdendo competitividade no mercado internacional. Então, eu acho que a questão é urgente. Eu acho que, de novo, tem que abrir espaço para quem quer investir, para grandes operadores. E hoje os grandes operadores são armadores também, né? E são empresas muito capitalizadas. E por que assim, acho que é interessante falar também por que houve esse movimento de verticalização no mundo, né? Na verdade, ele foi um movimento que os armadores começaram a fazer no sentido de buscar eficiência, né? Então, você investe muitos milhões de dólares no navio, aí o navio chegava no porto e a operação era lenta, né? Então, os armadores investiram em combustíveis mais eficientes, motores mais eficientes, para o navio navegar mais rápido, ele chegava no terminal e a operação era lenta, o navio ficava parado ali, né? E quanto mais o armador conseguir gerar o ativo, mais ele rentabiliza aquele ativo, mais ele ganha dinheiro, mais barato ele pode cobrar o frete, por exemplo. Então, o que os armadores começaram a fazer? Eles começaram a pedir para os terminais investirem em produtividade, mas a conta nem sempre fechava para o terminal, né? Então, assim, antigamente você tinha... o normal era você ter terminais de container com 2 portainers, né? Hoje em dia a gente já fala em 4, né? Pelo menos 3 para 4, né? Então essa conta não fechava para os terminais que tinham o terminal como negócio. Então os armadores começaram a entrar nos terminais e investir em eficiência. Isso foi muito bom para o mercado como um todo, porque aumentou muito a eficiência dos terminais, a produtividade. Aí, como eu falei, quanto mais o navio gira, mais barato, né, mais eficiente é o processo, mais barato tende a ser o frete. Então, esse foi o movimento que motivou essa verticalização. Então, é uma tendência mundial, e eu acho que ir contra isso é tentar nadar contra a corrente. Assim. Quando você fala... movimento inexorável. André, quando você fala da questão de participar todos os armadores, né, que a gente tem aí a questão dos armadores participando, e a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, você entende que a participação dos armadores
ela vai reduzir a questão da demurrage, né? E aí eu falo da questão dos navios, de fila de navios, que eu queria também que você trouxesse à baila essa questão da fila dos navios, que é muito importante, mas a questão também principalmente da demurrage, né? A demurrage, ela afeta muito a questão dos terminais de container, e você entende que essa verticalização, essa participação dos players mais pesados, né, que identificaram que tinha que ter eficiência nos portos, haverá uma redução das demurras dos containers nos terminais? Então, vamos lá. A demurge, ela é um problema mais específico da carga granel, tá? Na verdade, o que a gente tem no mercado de container é a ineficiência do uso do ativo, tá? Então, se a operação do terminal é lenta, o navio demora, gira menos e você tem menos uso do ativo. E hoje, né, você tem todos os problemas financeiros diretos, que não são demurros, mas são os custos associados à logística ineficiente, a rolagem de carga, a transferência da carga para outro porto, né, e tudo mais. Eu acho que a questão dos armadores, eu acho que a questão não são os armadores, né? O que eu defendo, o que eu entendo, é que eu acho que independe se quem vier operar o STS-10 é um armador ou um operador independente, né? Eu acho que o importante é a gente atrair investidor, né? Então, o meu ponto é assim, tem duas questões. Uma é o risco de judicialização, né? Se a gente limitar a participação de alguma empresa, seja armador, seja operador do Porto de Santos. Então, assim, é o risco da judicialização que vai atrasar mais esse processo. E a outra questão é que eu acho que a gente não pode limitar agora a participação de ninguém que quer botar dinheiro no país, e muito menos alguém que tem grande expertise, né? Que é o caso dos grandes operadores que estão associados aos armadores. Então, eu acho que a questão não é se o operador vai ser armador ou não, acho que a questão é que a gente tem que acelerar o processo e tentar atrair todo mundo que quer botar dinheiro. Eu acho que esse que é o ponto, né? Eu acho que é diferente, eu realmente não vejo os armadores usando o terminal para fechar o mercado para um outro armador, né? Tanto que a gente tem hoje o Santos Brasil, que foi comprado pela CMA-CGM, né, que é um dos 5 grandes armadores de container no mundo. E ela não fechou o terminal para os outros armadores, né? Então, assim, eu não vejo esse risco. O que eu defendo é assim, que o processo seja rápido, né? Que essa discussão, para mim, ela está muito mais voltada para defender os interesses do investidor e não da carga, né? Eu falei aquela questão da inversão de valores. O que a carga quer é porto, é capacidade, é espaço, né? E assim, quando a gente pega um porto que movimenta 30% da corrente de comércio nacional e está operando no talo, né? Assim, Santos não tem sobra de capacidade nenhuma, não tem. Então, assim, você tem uma situação no Porto de Santos, um sinistro, alguma coisa como aconteceu no Canal do Suez alguns anos atrás, que o navio entrou na ventania, o navio bateu, encalhou e fechou o Canal do Suez. Imagina se acontece algum acidente e fecha o Porto de Santos, né? Assim, a gente não tem folga operacional para absorver 1, 2, 3 dias de porto parado, né? Então, o Santos hoje vive ali no fio da navalha. Por isso que eu acho que acelerar todo o processo de arrendamento da STS-10 e já começar a discutir o próximo projeto é importantíssimo. A demurge, ela é um fenômeno que acontece nas cargas, mais nas cargas a granel. A demurge, ela é um termo que é usado para se referenciar à multa que o armador cobra do embarcador, né? Então, assim, quando a gente fala de carga granel, né, soja, milho, granel líquido, né, o embarcador, ele afreta um navio, ele contrata um navio para fazer o transporte dele. E ele combina determinadas condições com o armador, que é o operador do navio. A demurge é uma multa por atraso. Então, você combina com o armador que ele vai chegar num determinado período, vai operar até um determinado dia e vai sair. E aí, quando ele chega aqui no porto, ele fica 20, 30, 40, às vezes 50 dias parado esperando, ele cobra uma multa, né? Ele vai cobrando uma multa. Estou aqui com o taxímetro ligado.
E ela tem assim, esse volume de dinheiro, esse volume de multa é abissal, né? A gente está pagando bilhões de multa, né? O embarcador brasileiro está pagando bilhões de multa para os armadores, porque a gente não tem capacidade portuária. E a questão da demurge, ela é muito cruel, porque ela tem um efeito duplo, né? Quando a gente pega commodities, por exemplo, a soja, o milho, né? Elas são precificadas mundialmente. Então, você tem lá uma soja de referência que é negociada a um determinado valor na Bolsa de Chicago, né? E como é que é feita a negociação aqui no Brasil? Esse valor que é negociado na Bolsa de Chicago, ele pode ter um ágio, um deságio, ele pode ter um acréscimo, um desconto, em função das características da soja do Brasil e em função dos custos de você vir buscar a soja no Brasil. E hoje o que vem acontecendo é que a soja no Brasil ela acaba sofrendo um desconto, porque acaba sendo caro vir buscar a soja no Brasil. Então, a soja aqui ela já sofre um desconto, né, em relação ao preço de referência. O frete, ele ao longo do tempo ele vai subindo, porque o armador sabe que ele vai chegar aqui no Brasil e vai ter problema, apesar dele cobrar a demurge. A demurge não é uma receita interessante para o armador, é meio que uma compensação, mas ele não quer ganhar demurge, ele quer fazer o frete, ele quer que o navio dele viaje para lá e para cá. Então, ele já vai, ao longo do tempo, subindo o frete. É para buscar soja no Brasil, eu vou cobrar um pouco mais caro, porque eu sei que eu vou ter problema lá. Eu não sei quantos dias eu vou ficar parado, eu não sei qual o tamanho da fila, então eu já vou cobrar mais caro. Isso tudo vai ser descontado do preço lá que o produtor de soja no interior vende. Então, você tem um efeito que é o custo direto da demurge, né, a multa que o embarcador paga, mas você tem o aumento do preço do frete e a diminuição do preço da soja, né? Você tem essa penalização da soja brasileira. Então, é um processo que ele é muito cruel, porque ele acontece em 3 dimensões ao mesmo tempo, né? A gente fez um levantamento recentemente, e assim, o que se perde de demurge, pagando demurge no Brasil, você construiria vários portos, né? A gente está falando, existe uma estimativa aí que a gente está falando de 3 a 5 bilhões de dólares que são pagos em multa por ano no Brasil. A gente está falando aí de, sei lá, 11 a 15 bilhões de reais. O STS-10, né, é um terminal de container, né, mas só para ter uma ideia da ordem de grandeza, o investimento é estimado da ordem de 3 a 5 bilhões. Então, com 15 bilhões eu construo aí 4, 5 portos, 5 terminais para escoar granel. E em vez de eu estar investindo nisso, eu estou pagando multa por atraso. Então, é um processo que é muito cruel e está penalizando demais o Brasil e a nossa economia, né? E aí volta toda aquela questão, eu já tinha que estar olhando isso para daqui a 10 anos, né? Cadê o planejamento? Cadê a celeridade dos processos? Cadê assim, a postura de estar atraindo o investidor para o Brasil e não estar expulsando, né, os investidores? Tem gente que quer botar dinheiro aqui, por que eu vou limitar isso? Deixa vir dinheiro, né? Se for dinheiro legal, honesto, por que não, né? Se for para desenvolver infraestrutura e melhorar nosso comércio internacional, por que não? Por que eu vou limitar, né? E aí tudo bem, depois, né, você tem os investidores, aí entra a questão da agência reguladora, garantindo que não existe abusividade, que não existe concentração de mercado, mas não a priori, né? Não vão fechar as portas, vão abrir as portas. Acho que essa é a minha visão, né? Acho que é isso que o Brasil precisa. A gente precisa de gente competente, capaz, com know-how e com dinheiro para destravar o nosso gargalo logístico. Legal, André. André, fico muito contente que você tenha participado aqui do nosso canal do Papo de Porto 013. Agradeço imensamente aí o pessoal da CRAF, o staff da CRAF, o Pierre. Aproveito para mandar um grande abraço para ele, que ele fez o primeiro contato, e a todos aí da sua empresa. Muitíssimo obrigado, não irão faltar oportunidades, tá? Espero que você fique aqui conosco aqui rapidamente até a gente encerrar o programa, mas te agradeço imensamente por vastidão de informação que você trouxe, essa riqueza de informação. Eu acho que daria uma reunião e não um programa com você aí, devido à sua expertise, meu amigo. Te agradeço a oportunidade, acho que é um assunto que daria para a gente falar em algumas horas, né? Infelizmente, a gente só tem 1 hora e eu fico à disposição aí
Que isso. Oportunidades. Não Prazer. faltarão oportunidades. E para quem quiser acompanhar no nosso canal no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem acompanhando.